Vendo o pôr do sol, a amiga da Rapunzel acha muito bonito. Ela não acredita que essa é a última vez que ela estará vendo esta vista incrível. A vista das varandas das cabines de primeira classe é simplesmente diferente. Rapunzel pergunta se ela já fez as malas, pois como elas chegarão de manhã cedo, não haverá tempo para isso mais tarde. Mas pela reação da amiga, pelo visto, a resposta é negativa. A menina apenas queria apreciar um pouco essa liberdade. Rapunzel diz que é bom apreciar a vista, mas ninguém vai ajudar ela a fazer as malas. Pelo menos, não a Rapunzel. A amiga então vai embora desolada, pois não queria arrumar as coisas. Rapunzel diz que ela pode encontrá-la caso fique entediada depois de terminar. Rapunzel está feliz por enfim estar chegando. A longa jornada deles estava chegando ao fim, e observando o sol pintar o horizonte com seus tons laranjas, fez Rapunzel pensar nos velhos tempos. Ela costumava assistir ao nascer do sol com Benya, no topo da estátua de pedra. Lá, eles contemplavam os raios do sol nascendo de longe, e esperavam desesperadamente por um raio de esperança. Mas a vida fora da torre era muito diferente de como ela imaginava. Eles viviam com medo de que a família colateral os matassem, e ela temia que os irmãos Serpente pudessem ser sequestrados novamente. A paranoia da Rapunzel só começou a melhorar graças a correspondências por cartas que ela teve com Benya e o Letias enquanto ela esteve fora. Mas apesar de trocarem inúmeras cartas ao longo desses 7 anos, nenhum deles nunca falou sobre o que aconteceu. Era um acordo tácito entre eles. Eles só falavam sobre coisas do presente ou do futuro. E se alguma vez trouxessem à tona o passado, somente escreviam sobre algo que aconteceu quando eram muito jovens. Eles não precisavam de ninguém para lembrá-los do incidente, porque ainda estava em lágrimas. Mas não vale a pena perder tempo remoendo o passado. Rapunzel já decidiu se vingar dos culpados há 7 anos. Eles mataram a adorável Stelle e agora pagarão com seu sangue. Stelle não precisa se preocupar, que Rapunzel nunca vai se esquecer dela. Stelle só precisa esperar mais um pouquinho. Ela não estará mais sozinha. De repente, um rapaz de cabelos pretos, que Rapunzel não conhece, aparece perguntando o nome dela. Ela se pergunta se ele seria o passageiro da outra cabine de primeira classe. Mas ela não entende porque ele é tão rude. Então ela manda a pergunta de volta e questiona quem ele é. Isso irrita o cara, que fala que perguntou primeiro. Dessa vez é a Rapunzel quem se irrita, pois ele não tem nenhuma moderação. Fechando o livro, ela comenta que achava que era bom senso e boa maneira se apresentar primeiro, antes de perguntar o nome de outra pessoa. O cara acha ela muito insolente. Ele diz que ela parece ser um súdito do Império e pergunta de qual família ela pertence. Rapunzel pensa que poderá ser problemático se ele descobrir que ela é uma plebeia. Mas então ela repara que ele tem olhos roxos, o que faz ela se lembrar do príncipe. Mas logo em seguida, ela resolve tirar esses pensamentos da cabeça, já que isso seria uma ofensa ao príncipe, que não merece ser comparado a um cara grosseiro e inculto assim. Ela então se vira e começa a ir embora, deixando o cara para trás, sem nenhuma de suas perguntas respondidas. No porto, a menina de tranças está se despedindo da Rapunzel, e Rapunzel também se despede dela com um sorriso no rosto. Alguém chega, chamando a menina de tranças de Mariane, e Rapunzel pensa que a Mariane tem família que veio recebê-la. De repente, um homem aparece perguntando se ela é Rapunzel. Rapunzel confirma e pergunta quem ele é. Ele responde trabalhar para o Duque e recebeu ordens para levá-la à mansão. Rapunzel começa a suar frio ao ver o brasão da família na carruagem.
acho que ela se sentiu desconfortável em estar indo em uma carruagem oficial, quando ela podia apenas ter pegado o trem. O cara se oferece para pegar a bagagem dela, mas Rapunzel diz que pode andar com elas. Atônito, o cara pergunta por quê, e Rapunzel não entende por que ele está sendo tão exagerado. Mas o cara está desolado, perguntando se é porque ela não confia nele. Se ele parece suspeito ou algo assim, ele informa que é um guarda de elite. Rapunzel ri, dizendo que não pensou que ele fosse interpretar dessa forma. Ela ainda acrescenta que ele não precisa se dirigir a ela assim. Ambos são servos, então ele pode chamá-lo de Rapunzel. Mas o cara responde que nunca poderia fazer isso. Rapunzel acha ele muito peculiar. Mas enfim, eles partem e logo chegam à mansão. Um servo ruivo aparece para pegar as malas dela para levar para o quarto. De repente, uma figura de cabelos azuis e tapa-olho vem correndo em direção a Rapunzel. Ele grita o nome dela e ela rapidamente reconhece a voz. Logo, as mãos dele estão ao redor da cintura dela, a pegando no colo enquanto a recebe com boas-vindas. Rapunzel está radiante por ver o Letias novamente. Ela não consegue acreditar que ele cresceu tanto. Letias comenta que ela não é mais uma menininha. Ele nunca teria percebido que era ela se a visse em outro lugar. Rapunzel pensa que também não teria reconhecido ele. Ela não acredita que foi assim que ele ficou. Ela não vê mais um menino magrelo, frágil e de coração mole que ela se lembra. Ele se parece exatamente como o pai, o falecido Duque Serpente. Letias pergunta como foram os estudos no exterior e se ela gostou. Rapunzel responde que ele sabe como são as escolas. Letias comenta que ela parecia muito animada nas cartas. Colocando a mão no rosto do Letias, Rapunzel comenta que o tapa-olho dele é legal. Letias diz que pode comprar um para ela se ela quiser. Aquilo são diamantes de verdade. Rapunzel comenta que então era por isso que estava brilhando tanto, e concorda em ter um. Letias diz ter achado que tinham mandado ela para estudar, mas pelo visto, ela só desenvolveu um fascínio por joias preciosas. Talvez eles tenham enviado mesada demais para ela. Rapunzel comenta que ele enfim percebeu que era excessivo. Mas o que ele pode fazer agora que deixa uma raposa guardar o galinheiro? Letias diz que isso não importa, já que ele tem certeza que o Benya definiu um valor justificável. Rapunzel pergunta onde está o Benya, e Letias informa que ele está no hotel em que eles estão trabalhando. Ultimamente, ele tem se ocupado completamente. Rapunzel fica um pouco para baixo ao perceber que o Benya ainda está ocupado. Letias sugere irem ver o Benya, já que ele tem certeza que o Benya também está morrendo de vontade de ver a Rapunzel. Sem graça, Rapunzel acaba concordando. Rapunzel manteve contato regularmente com Letias, mas Benya não escreveu nada para ela nos últimos 2 anos. Ela tentou não pensar muito nisso, pois disseram que ele estava constantemente ocupado. Mas houve dias em que ela se sentiu ansiosa sem motivo. Ela sabe que é bobagem da parte dela pensar assim. Mas e se ele se sentir desconfortável com ela? Talvez ela seja o motivo que o impede de apagar todas essas memórias da cabeça. Letias observa Rapunzel pensativa, com um sorriso no rosto. Ele então diz que se ela não estiver muito cansada, eles podem ir para o hotel. Assim, ela também pode dar uma olhada na obra-prima deles. Rapunzel pergunta se realmente pode fazer isso. Segurando a mão da Rapunzel, ele diz que é claro que ela pode. Por que ele esconderia isso dela? Ele então começa a puxar ela. Está na hora deles irem. Enfim, no hotel, os servos recebem o Letias. Letias pergunta onde está o Benya. O servo responde que o Benya tinha alguns negócios em outro lugar, mas diz que voltaria em breve. Letias pergunta como está tudo, e o cara responde que a construção interna está indo conforme programado.
Olhando tudo brilhando no hotel, Rapunzel pensa que não é de se admirar que o Letias chamou aquilo de sua obra-prima. Cada móvel e ornamento parece muito luxuoso. Letias pergunta o que ela acha e se não é ótimo. Observando o vaso mais de perto, Rapunzel diz que é muito mais magnífico do que ela imaginava. Mas ela questiona quem era aquele homem de antes, já que havia um ar estranho nele. Letias informa que ele é o supervisor de arquitetura. Rapunzel diz que isso é uma surpresa. Ela não sabia que ele era alguém tão impressionante. Letias diz que o cara ficaria chocado se ouvisse isso. Rapunzel comenta que não parece que ele esteja nessa linha de trabalho. Suando frio, Letias pergunta que tipo de trabalho ela acha que o cara faz. Letias continua sendo um péssimo mentiroso, mas ele não precisa esconder isso dela. Os rumores recentes são pista suficiente, mas ela sabe quem eles são desde que leu o romance O Vagão de Guerra do Fogo. Eles são a Borboleta da Noite. Após o fim da guerra, o maior sindicato criminal do Império foi desafiado por uma nova organização criminosa em rápida expansão. A única maneira que essa nova organização poderia ter crescido tão rapidamente foi através do patrocínio de uma família nobre. E havia apenas uma família poderosa o suficiente para fazer isso: a família Serpente. Então, o fato de que o Banco Python da família Serpente estava apoiando a nova organização criminosa não foi uma surpresa para ela. Mas isso também fez ela perceber que os tios dos meninos também estavam envolvidos em ajudar a antiga organização criminosa. Rapunzel não sabe como Letias e o Benya acabaram ajudando a nova organização. Mas Letias vai pensar que ela ficaria aterrorizada se descobrisse que esse homem é um bandido. O cara de antes entra no quarto desesperado. Rapunzel se pergunta se algo aconteceu. O cara sussurra algo no ouvido do Letias, que fica assustado e pergunta como ele pode consertar isso. O cara então pede desculpas, mas diz que eles vão lidar com isso de forma mais silenciosa possível e sugere que o Letias se mude para um lugar seguro. Só que Letias não gostou nem um pouco dessa sugestão, já que seu hotel está em perigo. Irritado, ele pede sua arma. O cara diz que não é seguro, mas Letias apenas manda ele ficar calado e joga Rapunzel para cima dele, mandando ele manter ela segura. Com expressão sombria, Letias jura que vai destruir todos esses malditos. Rapunzel pede que ele espere, mas ele já foi embora. O cara diz que vai levá-la para um lugar seguro, então pede que ela o siga. Rapunzel questiona o que está acontecendo, mas o cara diz que não tem nada com que ela precise se preocupar. Rapunzel sabia que ele não iria contar. Ela não sabe se eles têm uma luta de poder com a antiga organização ou se a família colateral está por trás de algo de novo. De repente, Rapunzel se assusta ao ouvir um tiro. Isso fez ela perceber o que está acontecendo. Ela provavelmente relaxou porque viu Letias. O cara a segura, mandando ela se recompor. Alguém diz que ouviu sons de lá, e o cara parece ficar preocupado. Então ele manda ela esperar por ele dentro de um quarto, que ele irá expulsar os invasores. Dentro do quarto, Rapunzel está lutando para não colapsar. Como ela vai se vingar se fica intimidada por coisas assim? Ela prometeu para si mesma que seria forte. De repente, alguém grita chamando outras pessoas de idiotas inúteis, e Rapunzel percebe que essa é a voz do Letias. Olhando pela janela, ela vê o Letias xingando horrores e se pergunta onde ele aprendeu a xingar assim. Ela então manda ele parar de xingar. Mas isso só deixa o Letias furioso. Ou melhor, sua fúria vem por causa da pessoa atrás da Rapunzel. A pessoa tenta pegá-la, mas por pouco Rapunzel conseguiu desviar da mão dele. O homem manda ela não tornar isso difícil e apenas ir ali. Rapunzel não sabe como a borboleta da noite entrou ali,
nem se o cara que estava ajudando ela foi morto. O homem diz que quando o Duque chegar, ela já estará nas mãos dele. Então, porque ela não é gentil, ele dá um pequeno abraço. Ele será gentil. Enojada, Rapunzel só pode xingá-lo em seu pensamento. Mas, como ela não disse nada, o homem repete que diz para ela ir lhe dar um pequeno abraço, indo com sua mão em direção a ela. Rapunzel se encolhe de medo, enquanto pensa que deveria ter se lembrado de carregar uma faca. Mas nesse momento, alguém grita o nome dela e acerta o homem no pescoço. Sangue escorre pela ferida recém-aberta, levando o homem a colapsar. Rapunzel apenas se encolhe mais uma vez de medo. Apesar de estar tapando as orelhas, o barulho do homem caindo é incrivelmente nítido. Ela está se tremendo quando a pessoa que a salvou se aproxima. Ele gentilmente levanta o rosto dela e pergunta se ela está bem. A pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o Benya. Mas o rosto, a altura e até a voz dele estão diferentes. Esse é realmente o Benya que ela conhecia? Benya pergunta se ela não está feliz em vê-lo. Depois, se ela não está machucada. Rapunzel responde que não e agradece ele. Colocando a mão no rosto dele, ela pergunta se ele está bem. Benya parece ter gostado do afeto que está recebendo. Mas Rapunzel não está entendendo por que ele está olhando para ela assim. Isso faz ela se sentir estranha. Alguém vem correndo e gritando, querendo saber por que diabos ele está trazendo seus problemas para lá. Alguém se desculpa com o Duque e Rapunzel se assusta. Letícia está brigando com um cara, dizendo que seus irmãos quase se machucaram e perguntando como ele vai responder a isso. O homem apenas se desculpa. Depois diz que irá cuidar de tudo e garantir que isso nunca mais aconteça. Esse é um novo rosto, pois a Rapunzel não viu antes. Benya chama o homem de Ian, e Ian fica assustado com a aura que o Ben está emitindo. Mas ainda assim, questiona quando ele chegou ali. Rapunzel percebeu que então ele é o líder do clube de Dalos, Ian. Ian está tentando acalmar Benya, dizendo que ele também só soube disso agora mesmo. Benya diz ter achado que tinha mandado ele ficar vigilante, especialmente quando eles estão menos prováveis de atacar. Ele quase deixou aqueles vagabundos machucarem Rapunzel. Ian se desculpa. Ele então diz que aceitará qualquer punição pelo que aconteceu. Mas na verdade, ele nem sabe quem é Rapunzel. Letícia coloca a mão no ombro do irmão, dizendo que isso já é o suficiente. Benya pode repreender o Ian em outro lugar. A polícia chegará em breve e a Rapunzel não precisa ver isso. Letícia vai resolver as coisas ali, então pede que o Benya pegue a Rapunzel e vá para casa. Benya suspira, aliviando um pouco as coisas, e manda Rapunzel ir com ele. Ian apenas olha na direção dela e percebe que então ela deve ser a Lady. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Se está gostando da história, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que você acha que vai gostar. Para ver mais histórias como essa, se inscreva! E nos vemos na próxima!